Olá pessoal, tudo bem? Galera, mais uma vez eu estou aqui para reforçar o convite para todos que têm interesse de aprender a consertar placa de ar-condicionado inverter. Fiz uma parceria com o Rogério Lima da Split Peça e o Roberto Messias da Starter. Para quem não sabe, o Roberto Messias ele é um dos maiores técnicos, o cara é perito em conserto de placas de ar-condicionado inverter. Na sequência eu vou estar colocando um trechinho de uma videoaula que ele fez, né, há uns dias atrás, ao vivo, onde as pessoas fazem pergunta, qualquer tipo de defeito que você esteja com alguma placa e não está conseguindo, ele responde ao vivo, ele mostra nas placas. Logo na sequência já vou estar colocando um vídeo dele aí, para você ter ideia da metodologia de ensino, do conhecimento técnico do Roberto Messias, tá bom? E eu fiz uma parceria com ele, aonde os meus alunos poderão comprar o curso de conserto de placa por um preço especial. Na verdade, o carrinho está fechado, a última turma que ele abriu foi há uns 30 dias mais ou menos, tá? Mas entrando em contato com ele, a gente conversou e ele resolveu abrir algumas vagas aí, tá? Com preço especial, que vai se encerrar essa promoção na terça-feira, no caso amanhã, dia 2/4 de 2019, tá bom? Inclusive eu gostaria de corrigir um erro que eu coloquei um vídeo ontem, fazendo esse mesmo convite, só que eu fiz confusão e entendi que amanhã já era dia 5, tá? Na verdade é dia 2, tá bom? Então vai ser dia 2/4 de 2019, caso esse vídeo seja visto no futuro, tá? Teremos uma videoaula ao vivo, né, através de uma live feita no canal do Roberto Messias. Estaremos eu, Rogério Lima e Roberto Messias respondendo as dúvidas de vocês. Qualquer problema que você tenha em qualquer placa de ar-condicionado, de qualquer marca, de qualquer modelo, não importa, pode anotar a sua dúvida, pode perguntar, na medida do possível vai ser respondida, tá bom? E amanhã, dia 2/4 de 2019, às 8 horas da noite, vai ser encerrado o carrinho, né? Vai ser fechado o carrinho, não vai mais ter essa promoção que ele fez, tá? Atualmente, a nova turma que vai ser aberta, o curso vai para R$ 1.500 e ele fez um preço muito bom para todos os alunos que estão no meu curso de ar-condicionado, legal? E eu gostaria também de aproveitar e deixar algumas dicas, né, para quem já adquiriu o curso, porque não é um investimento barato, tá? E o conselho que eu deixo para vocês, dicas e técnicas que eu utilizei quando comecei a estudar essa tecnologia, uma delas pessoal, não existe curso que ganhe dinheiro por você. Tá? Tem muita gente que investe um valor até bem considerável em um curso, tá? E aí faz como típico aluno que só pega o caderno quando vai para a escola, o religioso que só pega a Bíblia quando vai para a igreja. Tá? E aí quando se vê num problema, o que a pessoa faz? Se desespera, vai para os grupos do Facebook, pedir ajuda, dos grupos públicos de WhatsApp. Tá? É complicado, desse jeito você não consegue se especializar em um sistema tão complexo, tá bom? Complexo e fácil ao mesmo tempo de compreender. Tá? Eu usei algumas técnicas quando eu comecei a estudar essa tecnologia e vou dividir já algumas com vocês nesse vídeo aqui, tá bom? Eu estou aqui com duas placas, uma de um ar-condicionado convencional de 12.000 BTUs da Eugene e uma de um ar-condicionado inverter da LG 24.000 BTUs. Tá? A primeira dica pessoal, você só pega a prática, você só aprende estudando, você só pega a prática fazendo, metendo a mão na massa. Aí você pode perguntar, pô Luciano, então você sugere que eu compre uma placa de quase R$ 1.000 para desmontar, fazer teste? Se possível seria bom, tá? Mas não precisa. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui, vou fazer aqui uma comparação. Essa placa, por exemplo, pessoal, ela é a tecnologia mais arcaica possível, tá? A mais simples que existe, a mais antiga. Eu quero acreditar que não existe um ar-condicionado com uma placa mais simples do que essa. Essa é a mais simples de toda, tá? Essa daqui
é uma placa de ar-condicionado com a tecnologia mais recente. Não existe uma tecnologia voltada para ar-condicionado inverter mais complexa do que essa, tá? Não existe. Isso aqui é o topo, tá? É o último lançamento, vamos dizer assim. Tá cheirando a novo ainda, tá? Depois disso aqui, só os foguetes da NASA. Beleza. Eu vou fazer uma analogia aqui bem rapidinho dessas duas placas para vocês entenderem como o processo de aprendizagem, o método, né, de aprendizagem, ele é mais simples do que vocês possam imaginar, tá bom? Como eu já falei, essa é uma placa de um ar-condicionado convencional, né, de 2000 BTUs. Isso ali é uma placa de ar-condicionado inverter, tá? Então vamos analisar aqui bem rapidinho mesmo, qual que é a diferença absurda entre as duas placas. Primeiro, essa placa tem um relé liga-desliga 220 por 220 CA por 12 VCC. Tem um aqui e lá também. Aqui também tem outro. Nessa placa nós temos capacitores eletrolíticos. Aqui também um montão. Aqui nós temos resistores, temos diodos. Aqui também a mesma coisa, resistores e diodos. Aqui nós temos regulador de tensão, temos também aqui regulador de tensão. Aqui nós temos fusível, sim, temos fusível na outra também. O que mais nós temos aqui? Aqui nós temos fotoacoplador, sim, aqui também temos a fotoacoplador. Nós temos aqui ponte retificadora, sim, temos uma ponte retificadora. Aqui é encapsulada e aqui os diodos ficam externos, mas o funcionamento, a metodologia é a mesma, tá? Não muda nada. Tem aqui também, beleza? Como vocês podem ver, mesmo os componentes mais complexos, como por exemplo, esse daqui, ó. Esse componente aqui, ó, reparem bem. Esse componente aqui, ele é o ULN 2003, é um CI, circuito integrado. Como eu já falei, é uma placa antiga. Será que nessas placas vai usar um componente que existe também em uma placa antiga, ultrapassada? Com certeza, pessoal. Olha ele aqui, ó. Esse carinha bem aqui, ó. Ele é o ULN 2003. Se você consultar o datasheet dele, as mesmas especificações técnicas dele é da outra placa. É dessa placa também. Uma outra dica bacana que eu deixo para vocês, como eu já falei, não tem condições de comprar uma placa de R$800, 800 e pouco, comprar uma de 80, tá? Pode comprar uma placa universal, pode arrumar sucata, tá? Em uma eletrônica que conserta rádio, TV aí na sua cidade, você não vai ter dificuldade de arrumar sucata de placas, né? Eletrônicas, tá? E aí comece a fazer o reconhecimento dos componentes, tá? Eu indico também, como sugestão, você conseguir uma protoboard, que é exatamente isso daqui, ó. Ela é para você fazer ensaio, você criar circuitinho, para você entender como que os componentes funcionam, tá? Aconselho você também a começar a comprar os principais componentes. No curso do Roberto Messias tem na lista de componentes, ó. Tá? Transistor, regulador de tensão, DIAC, TRIAC, fotoacoplador, tá? São baratinhos. Olha só, baratinho. Você chega numa loja que vende esses componentes, você pede, dá para mim aí meia dúzia de resistor, por exemplo. Você dá um real pro cara, o cara ainda te devolve troco, tá? Tão barato que é. Então, pessoal, a minha dica, o meu conselho tem que exercitar conforme vai vendo as videoaulas, vai investindo, não deixe para a última hora para assistir as videoaulas só quando tá de frente
um problema. Quando você chegar na casa do cliente para ver um problema, né, você já tem que estar na sua cabeça o conhecimento de todos os componentes, como eles funcionam, como eles se integram entre si, tá certo? Então, pessoal, conforme eu mostrei, é muito mais fácil, se aprendido da forma correta, vocês dominarem a tecnologia inverter. Porque isso aqui é como se fosse dois bolos de laranja com formatos diferentes. Um tem um formato de carrinho de corrida, o outro tem um formato de castelo, por exemplo. Mas o sabor é laranja, porque os ingredientes é de laranja. Então, o que você tem aqui em outros formatos. Mas, quando você consultar a datasheet, né, as especificações técnicas do componente, você vai ver que é igual, não muda nada. Tá bom? Claro, o sistema inverter tem as suas particularidades, tá? Tem componentes que não tem aqui, é evidente. Estou falando apenas do básico e para vocês entenderem que não é tão complicado quanto parece. Isso se ensinado, se você aprende com quem realmente entende e sabe ensinar. E o Roberto Messias é a pessoa certa para isso, tá bom? Na sequência já vou estar deixando aí um trecho de uma outra videoaula que ele fez, pública, tá? Onde que dezenas de pessoas fez perguntas lá, ele respondeu, para vocês entenderem como que vai ser a nossa videoaula de amanhã, terça, 2/4/2019, tá bom? Não esquece de, terminando esse vídeo, já deixar seu like, já se inscrever no canal. Não esquece também de ver os links aqui na descrição do vídeo. O primeiro link é para você se inscrever para participar da videoaula grátis. Só vão participar quem deixar o e-mail, porque é enviado o convite através desse e-mail. Se quiser, já pode comprar o curso, é o segundo link. E o terceiro link é o meu curso de ar-condicionado. Só um detalhe que eu já estava esquecendo. Todos os alunos que estão na minha plataforma de ensino, que estão fazendo o meu curso, vão ter suporte gratuito em relação a problemas com placas de ar-condicionado. Então, sempre que o aluno chegar, for fazer uma manutenção em um ar-condicionado, em uma placa, que precisar de um apoio, de um esclarecimento, o grupo vai também fazer esse apoio, vai passar esse apoio para o aluno, desde que ele esteja tenha comprado o meu curso e tenha comprado o curso do Roberto Messias através desse link que vai se inspirar agora, vai perder a validade agora terça-feira, 8 da noite, tá bom? Então, vamos lá. Tem um outro aqui também, é o refrigeração inverter, ele tá falando, é o César, tá? O César está falando que ele tem uma Fujitsu, Roberto, que a placa de 9.000 BTUs funciona por 10 minutos e já para. Tá? E o ventilador e o compressor funcionam perfeito, de repente, pá. É aquilo que eu falei. Como é que é o nome dele? Esse aqui é o César. O César, é o seguinte. A Fujitsu, é aquilo que eu falei mesmo para o rapaz anteriormente. A Fujitsu, quando ela vai subir na rampa, ela vai subir a RPM, ela vai subir ela sai a 0 Hz. Ô, Rogério, você está sem microfone aí, viu? Ela vai subir a 0 Hz, ela vai subir, no caso aí, a frequência, né? Ela sai a 0 Hz, vai subir a frequência máxima, ela vai subir a tensão máxima, certo? Ela vai subir a máxima corrente. Beleza, tá? E a máxima é RPM. Tá, quando acontece isso aí, quando a placa, tá? O inversor manda que o compressor comece a subir a rampa, ele vai exigir da ponte primária, tá? Ele vai exigir da ponte primária. É aquilo que eu falei. Acontece muito isso aí na Fujitsu, tá, gente? Quando ele vai subir na rampa, tudo funcionando normal. Ele sobe a rampa até umas 4.000 RPM, 3.000 RPM, depende da marca, do modelo. O que acontece? Ele derruba, tá? Ele cai e começa a dar erro, tá bom? Isso acontece por quê? Porque o power está danificado. Por que os power, gente, os conversores ACDC danifica tanto? Porque eles são os responsáveis direto, tá, de entrada de tensão alta. Tá? No dreno do power, gente, entra ali uma tensão de 310 volts. É uma tensão que é relativamente alta. Se caso houver qualquer pico de tensão na rede elétrica, a linha desse link vai subir em cima dele. Tá? Então, qualquer agravante que tiver na placa, o power ele vai bombar, ele vai estourar, ele vai pifar, ele vai queimar, ele vai, sabe? Ele vai danificar.
e acontece o quê? Ele aquece. Power aquecendo, gente, conversor ACDC. Aqueceu, troca, tá bom? Mornou, troca, tá bom? Ele tem que trabalhar frio, ele não morna, ele trabalha frio, tá? Observa bem isso aí, tá? Então, Fujitsu, subiu a rampa, desceu, subiu normal, subiu, caiu de uma vez, pode trocar o power, que é o power, tá bom? Beleza? Vamos lá. Ótimo, vamos lá. Agora tem aqui o Ângeles Manzino. Ângelo, ele está perguntando, Roberto, se tem os esquemas da placa eletrônica. Viu, Ângelo? Os esquemas da placa não são todos, tá? Mas muitos esquemas estão lá na plataforma nossa, tá? Então, na plataforma, você, além de você assistir os vídeos, tá, do Roberto, explicando, orientando sobre as placas, lá na descrição ali do vídeo, você vai ter um lugar para você baixar os PDF. Então, tem muitos PDFs ali para você baixar. Não só os PDF, você também tem as fotos dos componentes que você consegue baixar e salvar, tá bom? Então, é bem simples, tá? Isso aí. Então, fica tranquilo que lá na plataforma tem, você, quando for assinante, quando nós estivermos abrindo a venda da plataforma, você vai gostar, vai ver como é que tá legal essa plataforma. Bom, vamos continuar aqui, Roberto. Outro também aqui, ó, o Max está mandando uma outra pergunta, já é de um Fujitsu de 27 mil BTUs, Roberto, o 30 mil, né? Ele está dizendo, o motor do ventilador da condensadora parte e por 5 segundos já fica tentando funcionar por todo o período, mas não dá erro. Já testei a saída da placa, a saída 310 DC e a de 15 volts, tá? Então ele reclama que o motor do ventilador da condensadora parte por 5 segundos e para e fica tentando funcionar. Tá? O que pode ser? Nesse caso, veja bem, se você testou as tensões da placa de saída, as tensões, se tem a 310, 12 volts e 5 volts, beleza, a sua placa está boa. Então, nesse caso, você teria que estar testando esse ventilador. Provavelmente esse ventilador. Outro detalhe, eu preciso saber se entra certinho a válvula, se entra o compressor, está entrando normal. O seu problema só é ventilação? Tá entendendo? O seu problema só é do ventilador? Entra a válvula, entra o ventilador e entra o compressor? Porque é o seguinte, se caso entrar o ventilador, em sequência ele entra o compressor. Você não citou se ele entra o compressor ou não. Entendeu? Então eu preciso saber para te dar uma resposta melhor quanto a isso aí, tá? Formaliza essa pergunta melhor para nós aí, por favor, tá bom? Né, Rogério? Porque fica assim, eu preciso saber os passos, se entrar aí os estágios das máquinas. Ele disse que entrou o segundo estágio, mas e o terceiro? Entendi. Tem razão. Ele falou que já mediu 300 volts e o de 15 volts, mas ele mesmo já descobre, já colocou logo abaixo lá. Será que é o motor do ventilador? Eu acho que é isso mesmo, viu, Max? Deve ser o motor do ventilador mesmo, esse tipo de problema, tá? Vamos outra pergunta aqui, Roberto, é do Franklin Silva. É de um Fujitsu também inverter, só que isso aí é um piso teto, tá? Ele falou que liga a evaporadora e não liga a condensadora, e não dá erro nenhum, tá? Ela é uma 29 mil piso teto Fujitsu. Liga a evaporadora e não tá ligando a condensadora. O que você tem para dizer disso, Roberto? Certo, e ele falou que não dá erro nenhum, né? Exatamente. Não dá erro. E não dá erro nenhum. Não dá erro, né? Tá. Não dá. Então, veja bem, o que você vai ter que olhar aí é o seguinte, verifica se a válvula eletrônica, primeiro passo, se a válvula eletrônica está entrando, tá? Porque é o seguinte, se a válvula eletrônica não entrar, ou se ela bater e derrubar o sistema, não vai dar erro, tá? Não vai dar erro de jeito nenhum, tá ok? Então é o seguinte, verifica se a válvula entrou e ali parou. Aí já não entra ventilador e já não entra compressor. Então vamos lá, entrou o primeiro estágio, que é a válvula. Entrou a válvula de expansão eletrônica. Cortou o sistema, então verifica a sua pressão, verifica aí se a válvula está travada, tá? Verifica se tem algum cano enforcado, alguma coisa. Ela não dá erro. A válvula eletrônica não vai dar erro em cima dessa máquina aí, tá bom? Então você atenta para isso aí, para essa válvula eletrônica. Eu preciso saber de alguns estágios de que a máquina entra ou não. Nas perguntas, gente, eu preciso saber se está entrando ventilador, se for as máquinas inverter pesada, que usa válvula de expansão, eu preciso saber se está batendo a válvula, se está entrando ventilador, se está entrando compressor, tá? Faça essas perguntas bem legalzinhas mesmo para a gente ajudar vocês melhores aí.
tá? Então, nesse caso aí, eu preciso saber se a válvula está entrando ou não, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Tem o Eduardo Cardoso. O Eduardo, tá, ele está fazendo uma pergunta do Electrolux, acho que foi até feito no início da aula, sobre o erro E5. Eduardo, fica tranquilo, a gente, assim, dentro do possível, nós vamos responder sim. Ele está até preocupado. O Otávio Sombra, tá, ele tem uma Samsung, Roberto, 9.000 BTUs, com um LED vermelho piscando. Tá? Você fala em turbinar a placa, como funciona isso? Erro de PM. Isso, Otávio, sobre esse detalhe de como turbinar a placa, o Roberto pode explicar um pouco, mas isso também está na nossa plataforma, tá? Lá tem um vídeo explicando de como que você coloca uns outros capacitores. Isso aí já é quando o ar-condicionado já está fraco, já utilizou ele por muitos anos e está com... Principalmente quando o cara utiliza com 1 metro ou 1 palmo de cano, e esse daí começa a dar esse problema. Só para você ter uma ideia, ontem mesmo eu tive uma ligação, um cara acho que é de Marília, se não me engano, ele estava no CPD, uma máquina de 12.000 BTUs, que ele falou que estava mais de um ano instalado, uma LG, e lá o proprietário lá sempre usava no 18 graus, tá? Uma 12.000 no 18 graus, e estava trabalhando direto. Aí ele ligou, Rogério, olha, a máquina não tem rendimento, não sei o que, eu falei, o rendimento dela aguentou muito, você usa essa máquina 24 horas por dia, tem quanto de cano? 1 metro? É 1 metro de cano, então não tem o que fazer, entendeu? Não adianta trocar a placa, nem a placa vai adiantar, o compressor já era, então perde rendimento, começa a congelar retorno. Então, pessoal, uma dica muito importante é não utilize, o Roberto já disse muitas vezes, não utilize equipamento na potência máxima dele, que é 18 graus, é 17, tá? A faixa que deve usar aí é de 21, 23 graus, certo? Porque senão ele vai rampear e no máximo dele, manter isso aí direto, e você tem a vida útil dele, talvez até na garantia pode dar problema, certo? Então é uma dica importante que o Roberto já passou para a gente orienta aqui o nosso cliente, então isso aí é muito importante, tá? Então sobre isso aí, Otávio, o Roberto pode falar um pouquinho mais rapidinho, tá, sobre isso, mas isso está lá na plataforma também. Fala aí, Roberto. Rogério, é 9.000 que ele falou? É uma 9.000, uma Samsung 9.000 do Otávio. Isso, Otávio. A 9.000 Samsung é uma máquina que ela não usa reator, tá? Ela não tem o sistema PFC, tá? De auxílio aí para a rampa do compressor. Bom, é o seguinte, nesse caso, se a máquina trabalhou fora do padrão de fábrica, pior ainda, tá? Por quê? Porque o compressor trabalhou forçado, ele não teve como expandir gás. Então, o que aconteceu? O ar, ele deixa de trabalhar numa amperagem e trabalha em outra amperagem mais alta. Certo? A corrente do compressor vai subir. Tá? Já que ele não tem um reator, tá? Para suprir a necessidade da corrente, o que vai fazer? Ele vai trabalhar forçado, vai forçar a rampa, vai forçar os capacitores, forçar o IPM, forçar a IGBT, tá? Que é a ponte retificadora, e vai forçar principalmente o compressor. Tá? Nesses casos, o que a gente faz? Acontece muito caso de que eu tenho que pegar uma máquina dessa, uma 9.000, e acrescentar nela um reator, ou turbinar a placa, como nós falamos aqui. Tá? O que seria turbinar a placa? Vamos lá. Aqui eu tenho uma placa aqui, é uma 9.000, 12.000, ok? Se vocês observarem aqui, ó, tá vendo o que diferente está nessa placa ou não? Consegue ver o que está diferente nela? Tá? A diferença, gente, é só isso aqui, ó. Vocês observarem, os 3 capacitores da máquina original é 270 mF. Eu coloquei 3 de 330, tá? Então, o que eu fiz? Eu subi, tá? Eu subi o valor em microfarads, tá? Ok? Então, eu fiz uma elevação aqui, tá? Para quê? Para que a placa, ela aguenta mais, que ela sustém a rampa, tá? Ela vai aguentar muito mais tempo, não vai danificar tanto o IPM quanto se eu colocasse ali um de 270. Agora, cuidado para não subir muito essa capacitância, tá, gente? Ela não pode subir muito. Se você subir muito aqui, você vai estourar o IPM, tá bom? Então, eu subi de 270 para 330, tá? Ok? Então, isso aqui é turbinar a placa, tá bom? Agora, é o seguinte, nem todas as vezes vai dar certo isso aqui. Você necessita do quê? Do reator, tá? Para suprir a capacidade aí de PFC a alimentação aí da rampa para subir o compressor aí, tá bom? Beleza? Vamos lá. Roberto, continuando também aqui, tem
Robson, tá? O Robson Gomes. O Robson tem uma Fujitsu, ele não fala a capacidade, vamos imaginar que seja de 9 ou 12, ele fala que parte o compressor por 30 segundos só e já para, tá? Aí depois ele faz de novo, parte e para, tá? Ele não disse sobre código de erro que apresenta ou não, tá? Ele só falou que parte um pouquinho e para. O que pode ser? Vamos trabalhar, que se fosse uma 12.000, poderia ser, é o seguinte, trabalha 30 segundos, poderia ser pasta térmica seca, porque é o seguinte, gente, se a pasta térmica aqui secar, gente, esse componente aqui, o IPM, ou qualquer um deles, que seja inversor de frequência, tá? Que seja GBT, qualquer um deles, tem um sensor interno dentro dele, que quando chega a temperatura alta, ele desarma, tá? Então, ele tem que estar de olho na pasta térmica, tá? Inclusive, tem muita gente aí que fala que pasta térmica não resolve. Que isso, gente, tá? Pasta térmica é essencial. Vou dar um exemplo para vocês. A Midea lançou umas máquinas aí no mercado, lançou um lote aí, mais ou menos de umas 20 mil, 30 mil peças, que estão vindo sem a pasta térmica. A Midea 12.000 e 9.000. Estão vindo sem pasta térmica no IPM. Então, chegam 9 meses, um ano, queima. Tá? Tá queimando tudo. Tá? Então, você pegou uma Midea aí, você 9.000 ou 12.000, você pode abrir que está sem térmica. Eles colocaram térmica na ponte retificadora, que não tem tanta necessidade, porque não há. Se a ponte retificadora aquecer, gente, tá errado. Ela não pode aquecer, tá bom? Esse cara aqui vai aquecer, por quê? Quando ele subir a rampa do compressor, ele vai exigir do componente. Então, ele vai aquecer. Ele necessita da transferência de calor para o dissipador. E quem faz essa transferência é quem? A pasta térmica. Então, se caso 30 segundos sem a pasta térmica é o suficiente para derrubar o compressor, tá? Vamos trabalhar nessa hipótese aí. Outro detalhe, se for uma 12.000, trabalhar por 30 segundos, se caso estiver sem gás ou excesso de pressão, a válvula vai derrubar, entendendo? A válvula vai derrubar, tá? Outra coisa, se for, que 30 segundos é um tempo meio elevado. Se caso o power estiver esquentando, pode ocorrer também de derrubar o compressor. Então, tem que estar vendo tudo isso aí, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Tem aqui, ó, o Fábio fez uma pergunta aqui e eu achei bem interessante, tá? O Fábio Pires. Fábio Pires perguntou, o que é essa indutância no cabo, Roberto? Que você fala, isso aí vai dar indutância. O que é indutância no cabo? Legal. E muito bom, Fábio. Quando não entender, pessoal, às vezes a gente acha que a gente fala algumas frases aqui, alguma coisa a gente usa e de repente não é familiar, vocês não são familiarizados com isso. Então, quem não entender, pergunta mesmo, tá? Gente, eu não tenho nenhuma placa aqui que tem um TC, tá? O TC, gente, eu depois vou ver se tem alguma placa que tem algum TC aqui, não tem. Eu até esqueci de pegar alguma placa que tem um TC. O TC, gente, ele é um leitor de amperagem de corrente para o compressor. Não sei se vocês já viram, um transformadorzinho quadrado cujo fio sai de dentro dele e entra para a alimentação do compressor, tá? Então, esse é o TC. Qual que é a função do TC? É analisar a corrente de consumo do compressor, tá? Então, essa pergunta aí, o que acontece? Como é que é o nome desse rapaz? É o Fábio. Fábio, é o seguinte, nós sabemos, Fábio, que todo fio que passa, deixa eu pegar qualquer fio aqui, nós sabemos que todo fio que passa uma corrente dentro dele, tá? Ele cria um campo magnético, certo? Ele gera um campo magnético aqui, devido à corrente passar por ele, certo? Para isso, você pega o alicate amperímetro, você encaixa o alicate amperímetro aqui, você lê a corrente que está aqui. É ou não é? Você lê a corrente, certo? Beleza, então nós sabemos que esse fio aqui passa uma tensão e cria um campo magnético em volta do fio. Beleza. Então, digamos aí, gente, que eu tenho um cabo PP com 4 linhas, 4 fios entrelaçados dentro do cabo PP. Vamos lá. Então, eu tenho 2 linhas 220 e uma linha de serial, de dados. Nós sabemos que dados, gente, não tem tensão, tá bom? Não tem corrente, tá? Dados não tem, tá? Então, o que acontece? Quando a energia passa em torno ali do cabo, ele gera um campo magnético, tá? Então, conforme o tamanho desse cabo, vai haver corte ali, devido ao magnetismo dentro do cabo PP, vai haver o corte de serial, vai haver o corte de dados. Isso acontece muito
na Samsung 24 e na Samsung 18, que usa o F1 e F2, tá? Muito atento com isso aí, tá, gente? Corta os dados, com certeza. Linha acima de 6 metros a 10, 11 metros, é perigosíssimo isso aí. Cortar os dados de linha serial. Para isso, basta você colocar um fio externo, você vai ligar a máquina por um fio externo, você vai ver que vai voltar ao normal. Tá bom? Beleza? Vamos lá. Isso. Beleza, vamos lá, Roberto. Nós estamos já com mais de 90 pessoas na sala de aula, Roberto. Olha, muito bom mesmo. Eu acho que o pessoal deve estar gostando, tá? Seja bem-vindo, gente. Seja bem-vindo. Então, a gente, assim, está fazendo o melhor possível, né, para atender a todos. Então, tem muita pergunta, Roberto. Vamos responder. Assim, dentro do possível, né, o mais rápido, para a gente conseguir ver se consegue atender a todo mundo, né? Claro. A Marcelina, ela está perguntando o seguinte, Roberto, ela tem um Samsung e funciona normalmente, tá? Funciona normalmente quando adiciona, mas funciona normalmente, mas sem gás. Quando ela adiciona gás, ele não funciona, tá? O que pode ser? O compressor não funciona, certo? Aí já sabemos como é que funciona. Esse problema aí, eu quero só perguntar para ela se esse ar dela é 9.000 ou 12. Roberto, ela não descreveu aqui. 9.000, assim, 9.000 BTUs. Justamente. Acontece muito. Como é que é o nome dela? É a Marcelina. Marcelina, presta atenção aí. Vamos lá. Esse ar-condicionado seu, provavelmente ele trabalhou com linha muito curta ou linha muito longa. Tá? Linha muito curta ou muito longa. Tá? O 9.000. Para resolver isso aí, eu vou te dar um remédio eficaz, muito eficaz. O 9.000, você vai em primeiro lugar, não sei se você trabalha com ar ou se você é consumidor final, tá? Mas veja bem, o que você vai ter que fazer? Primeiro passo, colocar esse ar-condicionado num padrão de trabalho, que seja uma linha de 2,5 metros, 3 metros de linha. Primeiro passo. Segundo passo, tá? Você vai fazer o quê? Você vai pegar, fazer um vácuo bem feito nesse ar-condicionado, tá? Se caso houver necessidade de limpar o sistema, mas eu creio que não vai ser preciso. Fazer um vácuo nele, colocar a 130 PSI ou na balança, correto? Coloca o gás na balança, tranquilo, tá? Por medida, vai dar mais ou menos em torno disso aí, tá ok? Em seguida, você vai acrescentar um reator nesse ar-condicionado. Tem que colocar o reator, senão não vai funcionar, tá bom? Um detalhe muito importante também, se esse ar-condicionado trabalhou muitos anos, está fora do padrão, você aumentou a linha, não deu certo, você colocou o reator, não deu certo, o que você tem que fazer? O ar está perdido? Não. Tem que trocar o compressor? Às vezes não precisa. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que tirar esse ar-condicionado, tirar o compressor dele e vai ter que trocar esse óleo dele, porque o óleo dele queimou. O óleo dele vai estar mais ou menos da cor de Coca-Cola, tá? Isso é muito raro acontecer, mas acontece, tá bom? Se ele queimou o óleo interno dele, você vai ter que trocar esse óleo. Volta ao normal. Faça isso direto, tá? Não é muito raro acontecer isso, não, tá? Assim, o que acontece? Depende muito de lugar. Tem lugares que eu vou que os caras instalam os ar-condicionado tudo fora do padrão. Então, acontece de ar-condicionado ter 4 anos, 5 anos trabalhando, igual eu peguei essa semana com 9.000, 5 anos o ar-condicionado trabalhando, que teve que fazer a mesma coisa que você está reclamando aí. A mesma coisa. Colocava pressão, o ar não funcionava. Aí, o que eu tive que fazer? Aumentei a linha, falei para os meninos lá, aumentar a linha e coloquei o reator, voltou a funcionar normal. Mas se não voltasse a funcionar, o que eu teria que fazer? Eu ia tirar o compressor e drenar o óleo dele e colocar um óleo novo. Tá bom? Feito isso aí, resolve. Mas eu creio que o seu problema aí é só colocar um reator, volta a funcionar normal, pode colocar pressão nele que vai trabalhar normalzinho, tá bom? Em caso específico, você tem que trocar o óleo. Vamos lá. Beleza, Roberto. Agora tem também uma pergunta do Eduardo Alves, tá? Ele está perguntando para você falar um pouco a respeito do Filco, né? F6, o erro da Filco F6, tá? O que está acontecendo que o Filco está apresentando esse erro F6? O Filco, esse ar aí, F6,
Tá, o F6 da Philco, o manual diz assim, a unidade interna não recebe sinal da unidade externa, certo? Quer dizer, erro de comunicação. Erro de comunicação, tá? Bom, seguinte, é aquilo que eu falei, os erros de comunicação, deixa eu pegar uma placa aqui, que seja da interna. Aqui eu tenho uma placa interna, só que é da Carrier, tá? A placa da Carrier inverter, tá? A placa da Carrier inverter. Beleza. Esta placa aqui, particularmente, quem envia dados, essa placa aqui, da unidade externa. O primeiro dados a sair, sai dela, tá? Depois, quando a de fora recebe, volta o sinal para trás. Beleza. Então, aqui eu tenho os dois acopladores, como já falei também na aula anterior aí da externa, né? Tá? Toda ar-condicionado, gente, que tem problema com erro de comunicação, vocês têm que estar atento, tá? Atento na linha de comunicação, emenda no cabo, oxidação, inversão de fase, principalmente inversão de fase, tá bom? Indutância, tá? Em sequência, gente, vocês vão verificar, tá? Sempre os acopladores óticos, tá? Sempre. Tá? Sempre o acoplador, tanto da unidade externa quanto da interna. Nesse caso, o F6 dele aqui diz que a interna não tem comunicação com a externa. Então, provavelmente, ela está acusando que o defeito está na interna. Tá correto? O defeito está na interna. Vamos só ver um detalhe aqui que ela não explicou, tá? Para que fique assim mais esclarecido. O F6, tá? É que do Philco eu não conheço muito, mas um pouquinho eu já estudei. O F6, em determinado modelo do F6, vai ser falha de alimentação do ventilador da unidade interna, tá? Então, na família FM, na família QFM, na FM3, na QFM3, certo? Então, na família FM, fria e quente fria, e FM3 na fria e quente fria. Então, é um erro do ventilador da unidade interna. Se for no inverter, e aí sim você está certo, o F6 vai ser um erro de comunicação, tá bom? Então, só para deixar claro, como ela não informou, então pode ser um ou outro, tá? Se é inverter ou no não inverter. Isso. Tá, gente, um detalhe muito importante explicar para vocês descobrirem aonde está o defeito do inverter. No caso aí, nós estamos citando mais aqui só inverter. Então, se não for inverter, gente, dá um alô para nós aí, ó, é um convencional, tá? Porque nós estamos citando mais dos inverter. Mas para você descobrir o defeito do inverter, da unidade interna, onde está o defeito? Se é na unidade interna ou na externa, é fácil. Digamos aí